Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz a simulação de uma coluna flash, a pressão e temperatura constantes, tá bom? Então essa aula ela será dividida em dois vídeos. O primeiro eu vou apresentar a derivação, na verdade com o passo a passo de como se faz essa modelagem, e o segundo vídeo vai ser com a resolução do problema através do MATLAB. Vamos então começar. Bom, uma separação via flash, ela é feita através de um único estágio, onde você tem como entrada uma única corrente. Essa corrente aqui estamos nomeando ela de F, com as composições molares de cada componente sendo referenciadas por ZI. Então, mantendo a pressão e a temperatura constante dentro da coluna, se faz essa separação em um único estágio e, como saída, temos duas correntes resultantes, a corrente de vapor e a corrente de líquido. E a corrente líquido ela tem como composições molares as frações aqui xi, e a corrente de vapor as composições yi. Temos aqui discriminado equações úteis para esse tipo de modelagem de flash a pressão e temperatura constante. Então, primeiramente, precisamos saber que as pressões nas correntes de saída, as pressões da corrente de vapor e a pressão da corrente líquida, elas são iguais, assim como a temperatura de ambas as correntes. E estamos considerando aqui a razão de equilíbrio, onde KI é definido como YI sobre XI. Sabemos também que o somatório das pressões molares, tanto no vapor quanto no líquido, é igual a 1. Temos o balanço geral, né? O balanço global aqui, onde você tem uma corrente de entrada F e duas correntes de saída, então F é igual a L mais V. E temos aqui o balanço por componente, onde F vezes CI é igual a L vezes XI mais V vezes YI. O que conhecemos neste problema? Nós conhecemos a vazão da corrente de entrada, F, conhecemos também a temperatura dessa corrente e a pressão, e conhecemos as composições da corrente F de entrada. O que sabemos? Sabemos também que as pressões da corrente de saída são iguais à pressão do tanque e sabemos que a temperatura das duas correntes de saída são iguais à temperatura do tanque. Então, o balanço material para cada componente, como eu já disse, está discriminado no slide. Conseguimos fazer a relação entre as frações molares do vapor com as frações molares do líquido através da razão de equilíbrio. E a gente vai utilizar essa relação aqui, onde o somatório das frações molares é igual a 1. Então, dado o valor de F, as composições aí, a gente basta especificar, então, a temperatura e a pressão para que possamos efetuar a simulação de um flash a pressão e temperatura constante. Então, eu coloquei aqui separado essas equações que acabamos de ver. Substituindo aqui em balanço material para cada componente o valor de YI por KI vezes XI, a gente chega nesta relação aqui. Isolando o XI, chegamos nesta segunda equação. Partindo agora do balanço de massa total, a gente consegue isolar a corrente L, que vai ser igual a L igual a F menos V. Então, substituindo aqui o valor de L dessa expressão por F menos V, a gente chega nessa expressão aqui para XI. Dividindo, né, em cima e embaixo por F, chegamos nessa relação aqui, onde a razão V por F é o que não conhecemos. Para achar essa razão, a gente vai utilizar a relação de somatório de YI menos XI é igual a 0. Por quê? Porque o somatório de YI é igual a 1 e o somatório de XI também é igual a 1. Então, diminuindo um pelo outro, a gente chega na solução de 0. Então, a gente substituindo YI por KI vezes XI e colocando em evidência XI, chegamos nessa relação aqui, onde o somatório de KI menos 1 vezes XI é igual a 0. Quem é XI? XI está aqui, a gente acabou de derivar esta equação aqui. Então, substituindo o XI nessa expressão
por esse x e aqui, a gente chega nesta relação aqui. E essa relação ela é conhecida como equação de Rashford-Rice, tá? E essa é a equação que precisamos utilizar para fazer a simulação do flash, a pressão e temperatura constantes. Então, uma solução física dessa equação, ela tem que levar em conta que a razão de V sobre F vai estar dentro do intervalo de 0 a 1. Por quê? Porque se a gente partir da equação geral, a equação global de balanço de massa, a gente sabe que a corrente F é o que entra, e F é igual a V mais L, né? Então, V, ou ele pode ser no máximo igual a F, ou ele deve ser menor. Por isso, essa relação não pode passar do valor unitário. Assumindo, então, que a equação de Raoult é válida, conseguimos descrever a razão de equilíbrio pela razão entre a pressão de saturação do componente I a uma certa temperatura por P. Se especificarmos quem é P e quem é T, a gente consegue calcular, então, o KI. E a gente, sabendo o KI, aqui a gente sabe quem é ZI, então a gente usa um método numérico para conseguir calcular o V sobre o F. Bom, é preciso que tenhamos em mente que a razão V sobre F vai ser sempre entre 0 e 1, e para que haja duas fases em equilíbrio líquido e vapor, é preciso que a temperatura do flash esteja entre a temperatura de bolha de orvalho, e o mesmo deve ocorrer com a pressão de operação do flash. Essa pressão também tem que estar entre a pressão de bolha e a pressão de orvalho. Dito tudo isso, vamos ao que interessa, que é a resolução do problema de flash. Então, vamos considerar uma corrente de alimentação F de vazão 0,1 kmol por hora. Ela vai ser dividida em uma corrente de vapor e uma corrente líquida em um tanque de flash. São alimentados 50 mol% de benzeno e 50 mol% de tolueno. Essa corrente F ela possui dois componentes. No tanque, a temperatura é de 95 graus Celsius e pressão de 760 milímetros de mercúrio. O tanque contém um trocador de calor que mantém a temperatura constante e uma válvula na corrente gasosa de produto de modo a manter constante a pressão do mesmo. Considere gás ideal e mistura líquida ideal. Calcule, então, as composições de vapor e líquido nas correntes de produto, assim como as correntes V e L. Vamos, então, no próximo vídeo, fazer a resolução deste problema utilizando o MATLAB. Até mais!